Oi, pessoal, nós estamos na aula 9 e o tema é Mesopotâmia. Bom, aqui nós temos a nossa linha do tempo, né? Nós estamos estudando a Idade Antiga, que por volta de 3000 a.C. Diferente do Antigo Egito, que nós estudamos na aula passada, a Mesopotâmia ela não é uma civilização. Mesopotâmia é uma região, onde se desenvolveram algumas civilizações ao longo de 4000 anos aproximadamente, né? Mesopotâmia significa entre rios, né? E ela ficava ali na região do atual Iraque, no Oriente Médio. Assim como no Antigo Egito, é, essas civilizações que se desenvolveram ali na Mesopotâmia, elas prosperaram porque elas foram inteligentes, né? E souberam aproveitar os recursos dos rios, os recursos naturais, né? Só que no caso do Egito era o rio Nilo, e no caso da Mesopotâmia é o rio Tigre e o rio Eufrates. E, é, e da mesma forma que no Egito, esse desenvolvimento foi possível porque eles criaram canais, sistemas de irrigação, né, sistemas de armazenamento de água que possibilitaram a agricultura em um lugar de clima seco, né? E a questão é que eles não tinham escolha também, né? Para viver ali, eles tinham que fazer alguma coisa, né? Porque é um lugar que você não tem como plantar, né? Porque sem água você não consegue praticar a agricultura. Então, por isso, eles foram forçados a desenvolver todo esse sistema e toda essa sociedade organizada. Senão não teria como eles sobreviverem. Entre esses povos que viveram na Mesopotâmia estavam os Sumérios, os Acádios, os Amoritas, os assírios e os caldeus. Mas não precisa se preocupar em decorar todos esses nomes, não, tá? Isso é só para dizer que são várias civilizações que vão começando e terminando, e isso ao longo de 4000 anos. Bom, aqui nós temos o mapa, né? Aqui está o Egito, o Nilo com sua faixa de vegetação verde que corre aqui ao longo da margem do rio. E aqui é a região da Mesopotâmia, o rio Eufrates e o rio Tigre, né? Aqui é a região de a Judéia, né? Golfo Pérsico, aqui o Iraque, e aqui o atual Iraque e aqui o atual Irã. Aí a Europa está para cá e a África está para cá. Vamos lá. Os Sumérios e os Acádios foram os primeiros a se estabelecer na Mesopotâmia ali por volta de 4000 a.C., né? E eles fundaram cidades importantes, né? E são consideradas as cidades mais antigas que foram encontradas, né? E foi lá que um dos primeiros lugares a surgir a escrita também, né? E como nós já falamos em aulas passadas, a escrita ela surge de uma necessidade, né? De controlar melhor o recebimento e o pagamento de impostos, o pagamento do dízimo, para controlar a quantidade de alimentos disponíveis. Assim, é uma questão de necessidade mesmo, né? A circulação de produtos. E assim, os sumérios, eles escreviam em tábuas de argila, né? Eles escreviam lá com uma escrita própria deles, na tábua de argila enquanto ela estava molhada, punham a tabuinha para secar no sol e depois que ela secava, ela ficava dura. E assim que eles registravam as informações. Bom, os amoritas, eles se estabeleceram nessa região por volta de 1900 a.C. E foi aí que surgiu um poderoso império, que foi o primeiro império babilônico. Vocês já devem ter ouvido falar de Babilônia, né? Isso é uma coisa bem comum na nossa cultura, né? Tem aquela história da Torre de Babel, dos jardins da Babilônia e tal. E Babilônia era o nome da principal cidade dessa civilização, né? Que se desenvolveu na Mesopotâmia. E o principal imperador babilônico foi o Hammurabi, né? E assim, o que ele deixou de mais importante para a história foi o Código de Hammurabi, né? Que é um conjunto de leis que serve ali para regular e para controlar todo aquele enorme grupo de pessoas e aquela sociedade, né? Mas esse é um assunto que eu quero discutir na próxima atividade. A gente vai fazer um exercício sobre o Código de Hammurabi, ok? Inclusive é
é um conjunto de leis que nos influencia até hoje, né? Está sempre em discussão, né? Como punir um crime ou como não punir, e sempre a discussão acaba lembrando a questão do Hammurabi, né? Lá de 1700 anos antes de Cristo. Bom, depois do primeiro Império Babilônico veio o segundo, né? Que foi constituído pelos caldeus. Um fato interessante sobre o Segundo Império Babilônico é que com Nabucodonosor II, os caldeus foram até Jerusalém, né, em 586 a.C., arrasaram a cidade, prenderam os judeus e fizeram eles marchar como escravos até a Babilônia. Né, essa história é bem conhecida, principalmente para quem é, é mais religioso, para quem é uma história que está na Bíblia, né, no Velho Testamento, e tal, é uma história bem conhecida. E eu não contei isso para dizer que os caldeus eram malvados e os judeus eram os bonzinhos. Não, só estou dizendo que nessa época havia uma cultura guerreira em geral, né? Era assim que os impérios sobreviviam. Era atacando, era saqueando, era fazendo escravos para trabalhar para você, né? Essa era a cultura da Idade Antiga, né? Isso só foi mudando da Idade Média para frente com o cristianismo, que tem uma cultura de pacifismo, né? De piedade, de não agressão. E na antiguidade, né? Até o Império Romano era o contrário, né? A pessoa melhor era a pessoa mais agressiva, que conseguia matar mais pessoas, o guerreiro mais forte e tal. E isso foi mudando, né? Com o tempo. Só ilustrando, né? Aqui os canais de irrigação, né? Tem certos equipamentos rudimentares aqui que servem para tirar a água e jogar para o outro lado, né? Sempre usando o terreno, né? Você vai pegar água de um lugar mais alto e vai levando para os lugares mais baixos e por aí vai. Bom, aqui tem a figura do zigurate. Zigurate é o nome dado a esse tipo de pirâmide, né? Que era o templo, o tipo de templo que era construído pelos povos que viviam na Mesopotâmia, né? Ele lembra uma pirâmide também, né? Tem esse formato escalonado e tal. E eles eram feitos de tijolos cozidos, né? E eles existem até os dias de hoje. Bom, atividade, assim, vocês podem discutir em grupo, tá? Não é obrigatório, tá? E essa discussão é online, tá? Por WhatsApp ou por qualquer outro meio que vocês acharem melhor, tá? Se quiser responder individualmente, também pode. Se você tem que ler o texto, aí você conversa com seus amigos, né? Por WhatsApp e depois responde a questão, né? Eu estou perguntando aqui quais foram os principais avanços, inventos ou técnicas, né, criados pelos povos da Mesopotâmia que possibilitaram o desenvolvimento de grandes civilizações naquela região, né? Quais foram as inovações, né? O que os povos que viviam na Mesopotâmia inventaram e fizeram que tornou possível eles viverem ali e se tornarem civilizações tão grandiosas e tão desenvolvidas, né? É só dar uma lida no texto e procurar, né, é, essas coisas aí e responder, ok? Bom, é só isso, gente. Obrigado e até a próxima.